Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 63, caráter da revelação espírita, a Gênese capítulo 1. Então, nós nos encontramos no nós nos encontramos na questão de número 19, mas no final da questão de número 18, nós vamos voltar só um pouquinho, só para que possamos tecer um comentário a respeito de um item aqui. Porque são tantas coisas que às vezes não é que nos passa em branco, não. É porque às vezes não cabe nos vídeos de 26 minutos. Por mais que nós já comentamos essa questão. E no fundo musical hoje é Romeu e Julieta. Essa música tem muito a ver com o professor Eurípides Barçanufo. Então, Kardec no final ele diz assim, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Nasceu pela força mesma das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Então nós já tecemos comentário a respeito dessa questão. Mas o que é preciso ressaltar é que quantos milhões de mártires não deram as suas vidas físicas em prol de todo esse trabalho? Quantos milhões de mártires não renunciaram a si mesmos, não abdicaram de suas próprias vidas físicas? Nós temos que pensar que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Hipólito Leon Denisard Rivail, Joana d'Arc, Padre Donizete Tavares de Lima, Francisco Cândido Xavier. E por que não podemos dizer também que todo espírita, todos os seres que se encontram no mundo de prova e de expiação, de certa forma, são mártires, desde que supere com resignação, com aceitação. As mulheres são mártires pelo trabalho que executam, pelo trabalho que executam. Só o fato de nascer mulher significa, mediante Deus, mártires. Os mártires do Espiritismo. Quem são os mártires do Espiritismo? Todos aqueles que a divulgam,
todos aqueles que a divulgam. Porque qual a maior caridade nossa para a doutrina dos Espíritos? A divulgação da mesma. Então, ficou apenas isso para dizer hoje. E na questão de número 19, nós vamos... Kardec começa da seguinte forma. Então, nós já comentamos no vídeo anterior. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria. Nós já tratamos a respeito desse assunto. Nós só vamos entrar numa outra questão aqui. Acusam-no de parentesco, acusam. Então, nós já explicamos, né? Os contras, né? Os partidos na época, o clero e tudo mais, os sistemas, né? Já esclarecemos isso. Sempre acusaram, naquela época, o espiritismo por ter um certo parentesco com a magia e a feitiçaria. Mas o que eles esqueceram é que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária. Aí começa a complicar. Kardec não deixou barato isso aqui, não. Aí nós fazemos uma análise. Nós fazemos uma pesquisa. O que significa essa ciência, ou melhor, essa astrologia moderna. O que significa essa astrologia, ou melhor, astrologia judiciária? São aqueles que pretendem, por meios técnicos, através de horóscopo, levar a julgamento a conclusão dos destinos dos povos, tanto na questão individual quanto na questão o coletivo. Seguindo a posição, eles seguem de acordo com a posição planetária. E também eles usam muito as histórias. Então você observa a astrologia judiciária, os astrólogos, esses, podemos dizer-se também, esses que jogam carta, né? Porque eles usam a astrologia. Esses pais de santo que usam o horóscopo, que usam os signos. E tem gente que vive, enquanto eles não consultam o horóscopo,
não consultam os signos, né? Enquanto eles não buscam a astrologia, eles não fazem nada, mas porque existe essa ciência, existe essa astrologia judiciária. Então, ela julga, ela determina, ela impõe, ela meio que prende as pessoas naquele dogma, naquelas leis. Porque dogma vem de leis. Então a pessoa fica praticamente ali obcecada por todos esses itens. Então, eles ditam normas de acordo com a posição dos astros, dos planetas. Mas isso, com todo respeito, isso é místico. Isso não tem fundamento. Isso não tem nada a ver com o processo ação, reação, causa e efeito. Que nós já tratamos em partes em outros vídeos a respeito de causa e efeito, mas isso é muito complexo. A veras, se tivéssemos condições assim de tempo para poder elaborar um trabalho assim específico a respeito de causa e de efeito. Então, por isso, astrologia judiciária. Essas pessoas que trabalham nas previsões, mas não a previsão do tempo, as previsões astrológicas, esses que procuram registrar, né, os acontecimentos, as catástrofes no seio da humanidade. E como já dissemos, quantos milhões de pessoas que encontram-se presos a todos esses fatores? Quantos milhões de pessoas? Então, por isso, a astrologia judiciária é o que Kardec aqui, né, nos diz. Acusam-no de parentesco com a magia e a feitiçaria. Os sistemas sempre acusaram o espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria. Porém, todos esses que sempre acusaram o espiritismo de parentesco com a magia e com a feitiçaria, esqueceram que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que não pelo fato de irmã mais velha, mas atualíssima nos dias de hoje, 2022, 2023, ainda não muito distante de nós, que a alquimia
ou melhor, que a química, olha só para você ver, a química é filha da alquimia. É incrível, né? Então nós buscamos também, para ficar assim bem esclarecido, por mais que nós temos uma leve noção do assunto, mas para ficar assim mais claro às pessoas. Então, a alquimia, ela teve origem no século III antes de Cristo, na Alexandria. Então, olha só para você ver a alquimia. A alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciências, arte e magia. Um de seus principais objetivos foi obter o elixir da vida, a fim de garantir a imortalidade, é óbvio, a imortalidade da alma, e a cura das doenças do corpo. A gente sabe que o ser humano na Terra, ele sempre lutou com tudo isso que, para ele, por falta de conhecimento, sempre foram vilões. A morte, doença. Então, o ser humano aqui na Terra, o que o mais preocupou aqui na Terra chama-se morte. Então observa, os seres humanos sempre se preocuparam justamente com um fato que, ou melhor, com um item que não deixa de ser um fato, dos menos perigoso. O ser humano sempre se preocupou com um monstro para ele. Monstro esse inofensivo. Monstro na condição de morte. Então o ser humano se preocupou sempre com esse monstro inexistente. Porque a morte é inexistente. E o ser humano também sempre se preocupou com a doença, com a enfermidade, porque ele sabe que a doença, ele sabe que a enfermidade pode levá-lo o mais rápido possível ao encontro de um monstro que ele acredita como sendo a morte. Que para o espírita verdadeiramente espírita é um monstro inexistente, porque a morte não existe. A morte de fato existiria se o espírito que morresse.
Mas por incrível que pareça, nem o corpo físico morre. Nem o corpo físico morre. É preciso entender que o perispírito e o espírito, que é de natureza divina, se une à matéria. Matéria física, essa composta de mais de 126 elementos. Elementos esses orgânicos. Porque se você busca conhecê-los, você vai observar que o nosso corpo físico é constituído de todos os elementos que existe no mineral, no vegetal e no animal. Todos os elementos que constituem o nosso corpo físico existe em tudo que nós podemos dizer na natureza divina. Todos os elementos que é composto o nosso corpo físico encontra-se aqui no corpo físico, nas rochas, nas árvores, vamos dizer assim, na biodiversidade, simplificando, na biodiversidade, nos animais, nos vegetais, na atmosfera, na ionosfera, na estratosfera. O corpo, ou melhor, o planeta, ele é constituído de todos os elementos, os mesmos, os quais existe no nosso corpo físico. Então não existe a morte, nem do corpo físico. Porque quando o corpo físico, por algum motivo, expulsa, porque esses são termos usados dentro da doutrina dos espíritos, quando o corpo físico expulsa o perispírito e o espírito, por algum motivo, aquele corpo físico, composto de todos os elementos aqui da Terra, todas as moléculas ali, não vamos dizer que elas se desintegram, se decompõem, mas elas se desagregam umas das outras. E todos os elementos, eles são reaproveitados. Em todos os sentidos. Todos os elementos, eles voltam a fazer parte daquele organismo de onde eles saíram um dia para poder organizar e ajudar a dar forma a esse corpo físico. Então é lógico que ali nós deparamos com um corpo inerte, nós deparamos com um cadáver inerte,
que muito nos comove. Temos um grande respeito por esse momento. Devido ao nosso nível evolutivo, é doloroso. Mas um dia, na evolução, isso vai deixar de existir. O dia que o espírito não precisar mais reencarnar em corpos físicos. Porque deixar de reencarnar, o espírito, o ser em processo de evolução, ele nunca que deixa. Chega um momento que deixa de reencarnar, porque superou todos os obstáculos, deixa de reencarnar nos corpos físicos, nos corpos que têm origem, os elementos daquele planeta, né? Então, olha para você ver, não falamos nada ainda, vamos para o próximo vídeo. Meu Jesus amado.